confiando em Deus mesmo quando a vida golpeia, aflige e fere. Essa é a parte 2 do capítulo 3º. E só para recordar, no capítulo 3º nós tratamos sobre a soberania absoluta de Deus e vimos como Deus governa e executa seu plano, né? E hoje nós vamos considerar um tema dentro da soberania de Deus, mas agora, segundo nossa perspectiva, né? Olhando os nossos, ou a partir dos nossos olhos, que nem sempre a soberania de Deus ou o governo de Deus ele é de fato visível, né? Ou reconhecível para nós, né? Então, nem sempre ela é evidente aos nossos olhos. E isso tem trazido algumas dificuldades, né? Muitas vezes por não percebermos nitidamente Deus agindo, segundo nós queremos, então nós também não confiamos nele e isso nos traz alguns problemas, né? Um detalhe que o autor coloca para nós no livro ele faz a citação de um outro autor chamado Alexander Carson. E Carson escreveu um livro no século XIX intitulado Confiando em Deus em Tempos de Perigo, né? Então, Alexander diz o seguinte: a sabedoria do homem é incapaz de enxergar como a providência de Deus é capaz de ordenar as ações humanas de maneira a cumprir seu propósito sem qualquer milagre. Então, Carson esclarece para nós, e é uma verdade, nós podemos ser as pessoas mais sábias deste mundo, mas a nossa sabedoria não tem como prescrutar de forma completa o agir de Deus, né? E para nós, uma das coisas que condiciona a nossa percepção sobre Deus estar agindo é exatamente quando as coisas acontecem milagrosamente, miraculosamente, né? E, então, assim, de um certo modo, nós limitamos muito a ação de Deus, porque não cremos que Deus pode agir usando homens, circunstâncias. Nós estamos com o coração sempre atrelado a uma ação milagrosa, miraculosa de Deus, para identificarmos que aquela é uma ação do Senhor. Então, não se deixe, né, ser conduzido por esse entendimento. Você não consegue perceber nitidamente Deus trabalhando, não tem problema. Deus continua trabalhando. Não é o fato de não percebermos que Ele não está de fato executando a sua obra, o seu projeto, sua vontade, né, nas nossas vidas. Vamos considerar então, por exemplo, esse modo, né, de Deus agir, e Ele vai agir segundo sua vontade, e nem sempre isso fica nítido para nós, nem sempre isso fica claro aos nossos olhos, né? Mas Deus vai sempre agir segundo sua vontade, né? E vai agir segundo segundo o seu plano bendito, e ele não precisa dar provas disso. Então eu recomendo os irmãos, por exemplo, lerem o livro de Neemias. Você vai perceber que Deus moveu o coração do rei a ser gracioso com o povo de Israel, mas não tem nada que diga que veio uma visão celestial ou um anjo. Não, nós temos no profeta Daniel e outros profetas, sim, ações dessa natureza, mas Esdras e Neemias nos relatam uma inclinação do coração dos reis em serem favoráveis, e isso vindo da parte de Deus, né? Então, o próprio livro de Esther nos mostra isso de forma muito clara. Então, você não precisa ficar aprisionado a essa necessidade de você ver Deus agir. Não.
Você, de fato, precisa confiar no Senhor segundo a palavra dele, né? Segundo a palavra dele. Muito bem. Dentro disso, eu quero também observar com você o que o próprio texto nos traz, é que ninguém é capaz de agir e nenhuma circunstância pode, de fato, ocorrer fora dos limites da vontade divina, tá? Porque se isso acontecer, Deus deixa de ser soberano e tanto essa circunstância quanto esse alguém passam a ser soberanos. Então, nós precisamos aprender a confiar em Deus, confiar na sua soberania, ainda que planos sejam frustrados aos nossos olhos, ainda que planos sejam frustrados, mas Deus tem e está executando a sua vontade na nossa vida, né? E o Jó 42:2 fala, né, de planos serem frustrados, né? No Salmo 115, versículo 3 diz que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então Deus não precisa agir segundo a nossa vontade, o nosso querer, para que de fato nós o reconheçamos como aquele que está agindo. Ele age segundo a sua vontade, segundo o seu plano bendito, e nada pode ir contra ou frustrar o plano bendito do Senhor. Okay? Então, diante disso, é importante nós observarmos que Deus age segundo sua vontade, segundo aquilo que agrada. E entender isso está relacionado ao nosso aprendizado em confiar em Deus, né? Essa afirmação de que Deus age conforme lhe agrada, conforme é do agrado de Deus, ela não deve ser algo abstrato na nossa mente, né, na nossa vida. Não pode ser algo abstrato. Na verdade, isso implica o nosso viver cotidiano. Deus age conforme o seu agrado e isso acontece no nosso dia a dia, né? Isso acontece no nosso dia a dia, tá? Então, quando nós examinamos tanto coisas boas quanto coisas ruins que acontecem a cada um de nós na nossa vida, nós devemos observar sob essa ótica. Há um Deus soberano que governa todas as coisas, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus pessoal, né? Ele age conforme o seu agrado, ele não precisa me mostrar que ele está agindo, mas ele age soberanamente sobre todas as coisas, e nada é capaz de frustrar o plano de Deus na minha vida, e não o meu plano na minha vida, mas nada é capaz de frustrar o plano de Deus na minha vida. Então, ainda que eu idealize planos, ainda que eles sejam bons aos meus olhos, não quer dizer que sejam de fato aquilo que Deus estabeleceu para nós. E isso, então, precisa ficar muito nítido na minha mente e no meu coração, como no seu também. O texto de Romanos 8:29 diz que Deus tem um plano para todos os crentes, né, para todos os seus filhos, e é nos conformar segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2:10 diz que nós fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Então, esse é o objetivo. Então, Deus vai nos trazer situações, vai nos fazer experimentar situações onde essas boas obras sejam executadas segundo o Senhor Jesus Cristo, isso visando a glória de Deus e o nosso bem e o nosso crescimento também. Então, confiar em Deus significa nos entregar ao resultado, nos entregar a Ele, né, ao seu plano, né, sabendo que no final o Senhor tem então toda tem um plano bendito e que nós precisamos nos entregar a isso. É interessante observar que nós confiamos em Deus o cuidado da nossa alma na eternidade, né, mas não queremos confiar em Deus o cuidado da nossa alma nessa terra, por causa das circunstâncias. Então, essas circunstâncias intermediárias, ou seja, aquilo que nós vivemos nessa terra, precisam nos ensinar a confiar nele definitivamente, pois nós confiamos nele para cuidar das nossas almas. Então, é algo maravilhoso, né? Dentro disso, uma outra coisa que você e eu precisamos entender é que nem sempre Deus nos dará a oportunidade de ver o desfecho do seu plano na nossa vida aqui na Terra. Então nós lemos histórias como de José, nós lemos histórias como de Jó, nós lemos histórias como de Jacó,
e nós queremos que entender e ver todo o desfecho do seu plano para a nossa vida. Bom, alguns crentes Deus talvez privilegie dando o conhecer do desfecho dos seus planos, mas nem todos terão esse mesmo privilégio. Então, o que nós precisamos aprender é a confiar nele, né? A confiar nele. E é como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, nós vivemos por fé e não pelo que vemos, ainda que o que estejamos vendo seja o plano de Deus cumprir na nossa vida, né? Mas nós vivemos pela fé, fé na palavra de Deus, de que Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser em segurança nessa terra, e que é um propósito glorioso da parte de Deus na nossa salvação, e um propósito glorioso de sermos cada vez mais parecidos com Cristo nessa terra, e o objetivo é de sermos a imagem restaurada, perfeita no céu. Deixe-me contar um pouco, por exemplo, de uma história que você já deve ter lido e conhece bem, e talvez você não atentou para alguns detalhes, né? Que nos mostram Deus agindo sem ser de forma miraculosa, ou seja, é uma ação que aos olhos de muitos parece que ele não está agindo, né? Ele age segundo o seu agrado e vai e busca e conformar aquelas pessoas segundo o seu plano bendito, ligando-as, né? Fazendo-as estar ligadas a Cristo. Então, você já deve ter lido a história de Ruth. Se você ler o capítulo 2, versículos de 1 a 10, eu não irei ler por causa do nosso tempo, mas você sabe a história de Ruth, né? Então, Ruth casou com um dos filhos de Noemi, né? E morreu o marido de Noemi, morreram os filhos de Noemi, então o marido de Ruth também morreu, ou seja, ela ficou viúva, é um desastre, né? E então, depois de tudo isso acontecer, Ruth diz, eu vou voltar para minha terra. E então, aliás, desculpe, Noemi diz, eu vou voltar para minha terra. Então ela volta e Ruth pede, implora, eu quero ir com você. E ela vem com Noemi. E diz o texto então que chegando elas foram se organizar na sua terra. E Ruth decidiu sair para colher as espigas que caíam no chão e que ficavam. Era a sobra, né, o que sobejava da colheita. E a Bíblia então diz, de forma muito clara, né, que ela foi colher no campo que pertencia a Boaz, que era um parente e seria o resgatador de Noemi, né, e dela Ruth, já que ela era casada foi casada, melhor dizendo, com um dos filhos de Noemi. E é interessante que no verso 4 diz que casualmente ela encontrou aquele campo, ou seja, não é casualmente, Deus a guiou para aquele campo, porque ela tinha vários campos. As terras naquela época não eram cercadas, não tinham nome, aqui é de fulano, aqui é de cicrano. Havia sim os marcos que implicavam aonde era de alguém, aonde era de outro. Ela poderia ter ido para outros, né? Mas ela foi para o campo de Boaz. E o texto também nos diz que naquele dia Boaz veio de Belém para ver a colheita, ou seja, então, por alguma razão, ele veio ver a sua colheita, né? Poderia ter vindo outro dia, poderia ter vindo um dia antes do dia da colheita de Ruth. Mas enfim, esses detalhes eles vão nos mostrar que Deus está cuidando, está guiando Ruth e também Boaz. Não está fazendo com meios miraculosos, ele está fazendo usando as circunstâncias, né? Na lei, Levíticos, capítulo 19, os versos 9 e 10, você tem lá um cuidado com os pobres estabelecido nessa lei. E esse cuidado é exatamente dessa forma. Na colheita, o pessoal deveria colher e deveria deixar aqueles mais pobres virem atrás deles, recolhendo o que caía, o que sobrava, né? E os homens de maior compaixão e piedade, eles ordenavam aos seus funcionários na colheita que fossem generosos com isso, deixassem cair, que não fossem tão criteriosos na colheita, ou seja, não era para ser irresponsável, mas também não deveria levar tudo e não deixar nada, né?
E esse detalhe é importante porque, então, ter mulheres, né, colhendo atrás dos colhedores, rebuscando, como é a palavra, né, o que sobejava, era comum. Mas o texto diz que Boaz prestou atenção em uma das moças. Era quem? Era Ruth. Ele observou Ruth, né? Então o texto fala de Boaz perguntando sobre aquela moça, lá no verso de número 5. E aí você tem todo o desfecho final, né, e tal. Bom, então, o que nós observamos? Que a mão bondosa, soberana de Deus, conduzindo as circunstâncias, direcionando o coração de Ruth, o coração de Boaz, inclinando-os, né, segundo a sua vontade. E a própria Noemi diz isso no verso 20 do capítulo 2, né, que de fato foram ações de Deus ali. Você vê isso na história de Esther, de Mordecai, ou seja, Esther tem que ir para o palácio, né? Deus inclina o coração da rainha, não atender o seu rei, ser deposta, inicia um processo de casamento. Então isso não isenta os pecados, né, da rainha quando não atendeu o seu marido. Mas isso mostra Deus guiando todas as coisas. Esther vai para o palácio, vai para poder salvar a sua família, por meio do seu pedido, né? Então você tem uma enormidade de histórias e assuntos que mostram Deus agindo aos olhos humanos de forma imperceptível, sem usar coisas miraculosas, mas agindo segundo o seu propósito, segundo sua vontade, com o desejo então de conduzir as pessoas que ele queria ao seu plano bendito. E Eclesiastes 7:14 diz claramente, né, que no dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem não descubra o que há de vir depois dele. Então, tanto o dia bom quanto o dia mau, Deus faz, e isso nos leva, então, a confiar no Senhor, a entregar a Ele as nossas ansiedades. Bom, caminhando para o final do nosso vídeo, então, uma coisa precisa ser dita. Momentos bons é fácil de você dizer Deus é o provedor desses momentos. Mas momentos difíceis, dolorosos, morte, doença, perda do emprego, etc., não. Então, como é que eu confio em Deus nesses momentos? Então, eu confio em Deus nesses momentos quando eu não coloco a minha adversidade acima de Deus, quando eu não coloco a minha adversidade como aquela ou como aquele ser que controla a minha vida, mas quando eu busco honrar e glorificar a Deus e quando eu, de fato, trago Deus ao meu coração de uma forma real, presente e como alguém que tem controle sobre aquela minha adversidade. Em momentos difíceis, confiar em Deus significa dizer que antes de buscar o alívio da minha dor, eu busco a honra do meu Deus. Antes de buscar o alívio dos meus sofrimentos, dos meus desapontamentos, frustrações e etc., que é um desejo natural, eu primeiramente busco confiar na graça divina, confiar na graça do Senhor. Busco não me entregar às ansiedades, mas aos cuidados de alguém que verdadeiramente exerce cuidado e pastoreio sobre a minha vida. Não é à toa que a palavra diz que Deus, ou que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Você vai lembrar de algo interessante, que é aplicado na prática, por exemplo, e que nos serve de incentivo, que é exatamente quando o Senhor Jesus, em Mateus 26:39, na véspera da sua crucificação, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é honrar a Deus diante das adversidades. É, de fato, buscar a vontade de Deus e não o meu alívio de forma imediata. E se pensarmos nisso e se fizermos isso, nós iremos bendizer o Senhor mesmo em momentos de grande aflição.
ainda que nós não entendamos por que estamos passando por aquilo, ainda que nós não vejamos o propósito imediato de passarmos por aquilo, mas nós iremos buscar honrar a Deus. E honrar a Deus significa, então, esperar nele e dele e por meio dele o auxílio, o conforto e o alívio, ok? Eu finalizo também dizendo o seguinte: o assunto da soberania de Deus, ele é um assunto precioso, precisa ser estudado com cautela, com oração, porque às vezes você está bem e fala disso, né? E aquele que sofre pode achar que há uma depreciação do seu sofrimento. Não, não há uma depreciação do sofrimento. Na verdade, é uma atitude corajosa daquele que sofre. Buscar, antes de tudo, né, o Senhor e não o seu próprio alívio. E saber que Deus vai, de fato, como sempre tem feito, cuidar daqueles que são dele. Que Deus seja com você, te abençoe, medite sobre essas verdades e que haja uma maior disposição, tanto minha quanto sua, né, de aprender a confiar no Senhor dia após dia, em momentos bons e também em momentos difíceis. Vamos orar? Aplica a tua palavra, Deus, e esse estudo ao nosso coração. Que o Senhor bondosamente continue cuidando de nós. Em Cristo Jesus oramos. Amém.